Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer celebrar com vocês, nesta tarde de sexta-feira, o primeiro dia das festividades dedicado a Nossa Senhora, e agradecer ao Padre Maicon pelo convite. Obrigado. Temos algumas meditações para fazermos nesta tarde e iniciaremos a nossa meditação mediante ao tema que foi proposto para a festa do ano de 2024. Primeiramente, nós precisamos entender que Deus, Ele age na inteligência e não na epiderme. O que significa isto? Deus age no coração. E ao entendermos que Deus age no coração, entendemos ao mesmo tempo que o coração é a imagem mais bela para dizermos algo a respeito do amor de Deus e também do amor a Maria Santíssima. E neste ano, a paróquia de Raposos escolheu o coração como a mensagem central para ocupar a respeito das meditações que serão feitas ao longo das festividades. E este destaque dado ao coração no dia de hoje nos fala a respeito da acolhida, um coração acolhedor, mas não acolhedor de qualquer situação, e sim acolhedor da palavra de Deus, que é o que faz toda a diferença. E este mesmo coração se desdobra, então, em várias facetas que serão meditadas ao longo das festividades. Hoje, um coração acolhedor da palavra, e nos dias seguintes, acolhedor de cada situação proposta. Nós, primeiro, precisamos entender que as celebrações marianas, elas nos remetem sempre à humildade, sempre. E também nos remete à ternura, que é algo próprio da Mãe de Jesus. E as festas de Nossa Senhora também nos remetem a uma chamada infância espiritual. Por quê? Porque as festas a Nossa Senhora nos ajudam a revisitar, por exemplo, a nossa primeira forma e manifestação de carinho a Jesus e a Deus. Por isto, certamente, as primeiras orações que nós aprendemos quando éramos criança foram aquelas dedicadas a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, orações simples, mas de grande profundidade. E nesse sentido espiritual de resgatar esta infância espiritual, visitar lá nossas primeiras datas, nossos primeiros dias, a nossa infância, nós então chegamos à conclusão de que quanto mais crescemos e quanto mais adultos somos, na verdade, continuamos a ter dentro da alma e do coração este jeito infantil de ser. Não no sentido de que ainda não crescemos o suficiente para compreender os mistérios de Deus, mas no sentido de que nós, adultos, somos apenas crianças grandes, temos muito o que aprender. E nesse sentido, a humildade de Nossa Senhora nos garante algo muito bonito, que é justamente a aprender a sermos humildes, obedientes à palavra de Deus, que é justamente este coração acolhedor, qual o tema hoje é proposto. Aprender de Nossa Senhora, então, a ser mais humilde e obediente ao Cristo é sempre bíblico. Aliás, toda forma de devoção a Nossa Senhora é bíblico. Por isso que nós ficamos um pouco incomodados do porquê alguns dos nossos irmãos sentem um certo desconforto quando se fala de Nossa Senhora. E precisamos, na verdade, ter uma certa desconfiança daqueles que querem retirar Nossa Senhora do plano salvífico de Deus. Se é bíblico, e se nós celebramos o que é bíblico, celebramos a palavra, então, nesse sentido,
nós entendemos que, além de Nossa Senhora fazer parte deste plano de salvação, Nossa Senhora não é um ser que nós encaixamos na igreja, mas, na verdade, Nossa Senhora nasce com a igreja. E, ao compreendermos isto, nós entendemos que toda a história da salvação se cumpre na palavra. E a palavra, para nós cristãos, é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, ao percebermos que toda a nossa vida deve ser humilde, como foi a de Nossa Senhora, que toda a nossa história deve ser forjada a partir da acolhida da palavra de Deus, nós então chegamos ao ponto principal do tema de hoje: um coração acolhedor. Qual que é a palavra que melhor traduz a palavra coração? Deveria haver até um hífen, entre as duas. A palavra que melhor traduz o coração é a palavra amor. Por isso, quando nós vemos a imagem do coração, automaticamente o nosso espírito se remete à bondade e ao amor. E nós bem sabemos que todas as vezes em que falamos a respeito do amor de Deus, e todas as vezes que falamos a respeito deste coração, nós estamos falando exatamente da mesmíssima coisa, ou seja, amor e coração são coisas simbióticas, elas se misturam. E nós sabemos que todas as vezes em que abandonamos o amor, estamos, na verdade, abandonando o próprio Deus. E nós também sabemos que o abandono deste mesmo amor sempre será uma porta aberta para o crescimento das nossas ignorâncias. E podemos ir mais fundo ainda. Quanto mais amamos, mais nós conseguimos entender como é o mundo. E que bênção seria se soubéssemos amar mais, por exemplo, na mesma proporção que sabemos mentir, ou na mesma proporção que sabemos criar divisões. E se amor e coração caminham juntinhos, é o momento, já agora, neste instante, de nos esforçarmos para que o amor aqui na terra seja vivido plenamente, porque o amor aqui na terra, quando é vivido plenamente e vivido de forma verdadeira, ele se torna mais belo. E quando é vivido de forma plena, ele, na verdade, se torna algo divino. Em outras palavras, saborear o amor aqui na terra nos ajuda a saborear o amor divino, o coração de Jesus. E assim, entendemos o amor ou o coração como este exercício mútuo ao qual a palavra de Deus nos oferece. E todas as vezes em que não sentimos amados por alguém, talvez possa acontecer dentro do nosso coração de que haja um certo vazio, um vazio não fácil de ser preenchido. Mas todas as vezes em que nos deixamos ser conduzidos pelo coração de Deus, pela sua palavra e pelo seu amor, então o preenchimento é pleno. E nós entendemos que quando não amamos, ou seja, o não amor, é na verdade um grande engodo para nós. Por isto, não vamos perder tempo em acolher o amor, em acolher o coração de Deus, em acolher a palavra de Deus. E se o não amor é um engodo, o não amor também passa a ser uma afronta à criação de Deus. E mais ainda, como nos ensina a igreja, no final das nossas vidas, nós, na verdade, seremos julgados não pelos feitos de certa forma, mas pela amplitude em que conseguimos amar, pela amplitude em que o nosso coração foi doado, o nosso coração foi ofertado. E entendemos a partir disto
e a igreja também nos ensina, que somente estas memórias amorosas ou do coração perpetuam. Então, por mais que queiramos guardar aquilo que não é de Deus, são coisas passageiras, elas não perpetuarão. Mas, quando a memória é amorosa, ela não é esquecida. Por isto que a memória que trazemos lá da infância espiritual, do aprendizado das primeiras orações marianas, das orações dos santos anjos da guarda, elas nos acompanharão até o último dia de nossas vidas. E toda pessoa amorosa, ela é o quê? Obviamente, acolhedora. E é o tema do dia de hoje, né? Um coração acolhedor. E nós sabemos que uma pessoa que é acolhedora, ela sabe também escutar as misérias do outro, e escutar as misérias do outro é sempre, ao mesmo tempo, uma forma de também entendermos como que nós estamos vivendo a nossa vida. Porque quando mergulhamos na miséria do outro e participamos da miséria do outro, nós só temos a aprender. Da mesma maneira também que quando acolhemos, nós também mergulhamos na alegria do outro. E, por fim, os textos bíblicos de hoje nos falam a respeito deste amor acolhedor. Podemos assim também ampliar um pouco, né, a reflexão. E o livro do Apocalipse que nós ouvimos é um livro cheio de muitas linguagens, talvez de difícil compreensão, mas o livro apocalíptico que nós ouvimos, ele descreve para nós com cores e metáforas como será o fim de tudo. E o livro do Apocalipse descreve também como será esta vitória cósmica de Deus diante das situações de perseguição. Aliás, um livro escrito durante a perseguição à jovem igreja. E esta visão cósmica de Deus sobre o mal, ela pode ser vivida agora. É por isso que no Apocalipse a salvação, ela ainda é um objeto de esperança, porque ainda não atingiu a sua plenitude. Porém, o que é definitivo já está sendo escrito por Deus. É como se faltasse só um ponto final da parte de Deus. Ou seja, tudo tende a acabar bem. Se ainda não está totalmente bem, é porque não chegou ao fim. E o livro do Apocalipse é a prova viva de que, mesmo nas perseguições à igreja, a vitória de Deus sobre o mal é certa. E então, nós vimos aqui na primeira leitura este eterno combate, né, entre a humanidade e a desumanidade. A humanidade e a desumanidade contracenando no combate apocalíptico, mas por fim o bem vencerá. O que é ruim será lançado no lago do fogo, é o que está escrito na primeira leitura. Ou seja, em Deus todo o mal será cessado. E por que nós cremos nisto? Cremos porque é uma promessa de Jesus, como está escrito no Evangelho. Tudo passará, o céu, a terra, mas aquilo que é amoroso, aquilo que é do coração, a palavra de Deus não passará. É assim que termina o Evangelho de hoje. Então, nas meditações da festa da padroeira, possamos absorver bem para cada dia o que o coração tem a nos dizer, o que o coração tem a nos falar. Lembrando que o coração é sempre a imagem perfeita do que é amoroso. E Nossa Senhora é para nós a imagem, né, de algo não só simples, mas também de algo sempre muito amoroso. Que Deus nos dê esta graça, um coração aberto, um coração acolhedor da palavra de Deus. Lembrando que, se houver dúvidas da nossa parte com relação à palavra de Deus, há alguém que vai sanar as nossas dúvidas. Uma pessoa,
Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra ao qual somos chamados a acolher. Que Deus nos ajude a viver esta mensagem e a termos um coração acolhedor, um coração amoroso, uma memória que seja eterna para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.